Se tem uma peça que está sendo icônica nesse inverno 23, é o colete alfaiataria. Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Natália Sol. Desde 2018 eu tô aqui trazendo conteúdo de moda, costura e muito mais. Se você ainda não me segue lá no Instagram, me segue lá no @eunataliasol. E não esquece de se inscrever aqui no canal para me dar uma força, dá o like nesse vídeo e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo que entrar por aqui. Essa é uma peça que foi muito simples de fazer, eu nunca tinha feito um colete alfaiataria e eu achei muito legal tanto a parte da modelagem como fechamento, e o bacana dessa peça é que você consegue fazer ela 100% na máquina doméstica, pois todos os acabamentos estão embutidos. Então você costura sua peça na máquina doméstica e ainda faz os acabamentos de casinha de botão. O botão esse que eu escolhi, eu preguei na mão mesmo, tá? Mas também você pode usar o botão convencional e pregar ele na sua própria máquina de costura. A máquina de costura doméstica, para quem não sabe, é essa que tá aqui no meu cenário, é essa portátil, pequena, fácil de transportar, e com ela você é capaz de fazer qualquer peça de roupa. Inclusive lá no meu curso, do Zero ao que Fiz, eu ensino as minhas alunas a fazerem do zero a maioria das peças 100% na máquina doméstica de costura. E sem me enrolar muito por aqui, vamos para essa aula onde eu vou mostrar para vocês um resumo de como foi a modelagem da peça e vou colocar a aulinha completa do fechamento para vocês verem como é legal. A aula completa da modelagem tá lá dentro do meu curso, no Do Zero ao que Fiz. Mais informações eu vou deixar aqui embaixo para vocês. De forma muito rápida e resumida, eu trouxe esse vídeo, tá, da aula que é completa lá do meu curso. Mas, em resumo, a gente precisa usar o nosso molde base de blusa, que é perfeito, é incrível. O molde base de blusa bem feito, a gente vai usar para fazer qualquer peça. Aí eu tô ocultando a minha pence de cintura e ainda abri um pouquinho o meu colete para ele ficar um pouquinho mais amplo. Fiz ali a minha pence que vai pra cava, que é essa arredondada, e vou fazer agora o meu transpasse da frente do meu colete, que é onde vai realmente ali a casinha de botão, o botão. Isso serve para tudo, né? Camisas, casacos, blazers e pro colete. Tô refazendo aí o meu decote para ficar com mais cara de colete e também tô diminuindo lá a minha linha de ombro, porque eu não quero um ombro largo. Então eu também refaço na minha nova cava agora com essa nova linha de ombro. E daí agora eu vou já corrigir a possível sobra de tecido que eu possa ter bem nessa região do ombro. Isso é muito importante, a gente já prevê um erro, é mais ou menos essa a ideia, tá? Prever um ponto crítico da modelagem. Então, daí agora, essa é a linha azul que eu vou recortar depois. E esses pontinhos que eu marquei ali, ó, roxo dentro da cava de busto e de ombro, é o que eu vou ocultar, tá? Ali embaixo, se vocês forem ver, eu também já fiz o desenho do meu colete, e isso é bem livre, cada um faz como quiser. Tô dando uma folguinha de vestibilidade também, nesse rosinha, como vocês estão vendo. E agora, ó, eu tô cortando ali na linha azul. E já vou ocultar essa pence, que é a pence de busto, que ela não vai existir. E daí eu já posso cortar ali o meu molde lateralzinho do meu colete. Tá? Então ali ele já ficou pronto, marquei o centro de busto. Agora eu vou ocultar também essa outra pence aí, que é a pence de ombro, também não vai existir. E daí eu já tiro ali na linha azul também, e agora eu corto o restante. E esse é o meu molde. Só que agora eu precisei fazer um leve ajustezinho ali nessa curva, ó. Então eu vou girando e vou vendo o que vai faltando para fazer aquele ajuste fino, impecável. E dessa forma, meu molde de frente está pronto, só coloco aí as informações necessárias e reservo, né, essa parte. Eu já posso também deixar os botões marcados, se eu quiser, mas no fim, gente, depois eu acabei usando só 3 botões e não 4, como eu tinha previsto, porque eu acabei pegando botões maiores. O molde das costas é mais fácil ainda. Eu vou deixar o ombro do mesmo tamanho que eu deixei do molde da frente. Vou também, né, abrir um pouquinho ali na cintura, que eu quero mais amplo, aí tô até deixando as medidas pra vocês. Tirei a pence de cintura e atrás é reto, atrás não vai ter aquele detalhe pontudo não. E daí eu uso o próprio molde da frente pra conferir ali a lateral, deixo uma folga de vestibilidade também. E tá pronto o molde das costas, gente, é muito fácil. Vamos começar posicionando aqui os moldes sobre o tecido. E eu vou usar ele assim dobrado mesmo, orelha com orelha, tá aqui. E aqui tá a parte
da largura do tecido. Como tá dobrado, tá duplo. Então, tudo que eu cortar aqui já vai ficar duplo. Só que eu preciso de 4 vezes desse, 4 vezes desse. Então, eu vou cortar e depois eu vou usar o próprio corte que eu fiz para posicionar de novo no tecido para cortar mais 2 vezes cada um. E aqui é a parte das costas, como tem aquela parte reta, eu posicionei na dobra do tecido e depois eu vou posicionar de novo para cortar 2 vezes. Eu vou fazer todo duplo pra gente ter uma peça mais estruturada. Colocando assim os alfinetes, a gente tem maior segurança na hora de cortar. E daí agora eu vou cortar em volta de todo esse desenho no papel, deixando 1 centímetro de folga de costura, que a gente não fez a nossa modelagem com as folgas. Você pode fazer, tá? Se você quiser, você pode pegar esse desenho, colar num novo papel e deixar 1 centímetro em volta de tudo, se você for se sentir mais segura. Ou se não, você coloca assim com os alfinetes e vai marcando 1 centímetro em volta de todo o desenho com um giz. E se tiver um pouquinho mais de segurança, já conseguir fazer no olho, pode cortar direto. Então, como vocês estão vendo aí, eu fiz o corte em volta de todo o desenho de papel, deixando 1 centímetro de margem de costura. Agora eu venho, posiciono esse corte que eu fiz de novo em cima do tecido, que já tá duplo, para eu cortar mais uma vez, ou seja, mais 2 vezes cada parte dessa aí, que vai me dar 4 vezes cada. Então, eu já cortei aqui novamente essas 2 partes, então agora a gente tem 4 vezes, ó, eu tenho 4 partes dessa e 4 partes dessa daqui. Agora, eu já cortei aqui também, ó, uma parte dessas costas aqui. Também deixei toda essa margem. Agora, eu venho e posiciono de novo, novamente aqui na dobra do tecido, para eu cortar mais uma vez. Daí eu corto aqui, ó, certinho, usando já a extremidade do tecido que eu acabei de cortar. E daí vai ficar bem igual. E daí pronto, daí a gente já vai ter todas as partes cortadas. Em média, mais ou menos aqui, foi 1 metro de tecido. E agora que todas as partes já estão cortadas, lembrando que aqui, como a gente cortou 2 vezes na dobra do tecido, a gente não tem emenda aqui na parte das costas. E essas são as partes que vão compor o nosso colete, apenas isso. E agora a gente vai para a parte do fechamento. Agora eu peguei as 2 partes frontais, que a gente tem 2 para cada lado, e cortei uma entretela com mais ou menos ali 4 centímetros de largura, acompanhando esse desenho. Por quê? Porque é a parte que a gente precisa estruturar. Então, eu tenho 2 entretelas cortadas também, 2 para cada lado, ou seja, 4 vezes, se você for considerar. E elas precisam estar espelhadas, porque lembrando que a entretela tem um lado colante e o lado não colante, tá? Então, agora a gente vai no ferro e vai colar essa entretela em toda essa parte central frontal. E eu já mostrei em algumas outras aulas como que a gente cola a entretela de malha. A gente vai passando ferro, lembrando que a parte colante tem que estar em contato com o tecido. Ela tem sempre um lado liso e um lado áspero. O lado áspero é o lado que vai colar. E daí você vai passando ferro e colando. Essa etapa de organizar e visualizar aquilo que a gente cortou e modelou é muito importante. Aqui nesse molde, não é à toa que a gente marca aqui o centro de busto e faz o pique no tecido, porque agora, a hora que eu for unir essa parte com essa, eu sei exatamente onde elas têm que se encontrar. Parece óbvio, mas não é. Às vezes, no momento que a gente tá costurando isso aqui, a gente pode puxar uma parte um pouquinho mais do que a outra, a gente desencontra isso aqui, já vai dar errado aqui no final, ou vai dar errado aqui, nesse encontro. Então, é muito importante essas marcações. Então, essa daqui, ó, estão aqui as 2 partes, tá, da lateral. Aqui as outras 2 laterais também com os piques já estão marcadinhos, tá? E como vocês viram, né, anteriormente, as entretelas também já foram fixadas aqui. Então, eu estou com as 2 entretelas aqui e também as 2 entretelas desse lado. Por que que a gente entretela essa parte aqui? Porque o nosso decote se mantém firme, a gente não vai ter o problema de ter esse decote frouxo aqui, estranho. E aqui a gente estrutura a parte onde a gente vai fazer casinha de botão e aplicar o botão. A gente precisa sempre estruturar quando a gente estiver trabalhando com tecido assim, ó, mais maleável. Aqui a gente poderia até estruturar todo esse tecido, se a gente quisesse entretelar tudo, mas eu achei que não tinha necessidade, porque é uma viscose sarjada e por estarmos trabalhando com ela dupla, já vai ficar legal. Se você estiver trabalhando aqui com um jeans, brim, linho, esses tecidos bem grossos, talvez você não precise entretelar essa parte. Mas eu gosto de, mesmo assim, sempre colocar uma entretela, pelo menos só dessa largura aqui, de mais ou menos
4 centímetros, uma entretelinha de malha que já vai estruturar bem essa região da peça. Então, agora o próximo passo aqui é pegar essa parte, colocar aqui, ó, em cima dessa, e a gente vai alfinetando, começando por essa ponta, a gente vai circulando tudo e vai finalizar aqui. Então, tem que encontrar, tá? Então, a gente vai passar o alfinete em tudo aqui, para depois ir para a máquina. A mesma coisa eu vou fazer nessa parte que tá aqui embaixo, junto com essa, e a mesma coisa aqui nessas duas partes. Aí vai ficar assim, todo alfinetado. Isso vai te dar muita segurança para ir lá na máquina agora e ir passando uma costura aqui em cima com a largura do calcador. Não vamos precisar fazer acabamento nenhum, pois vai ficar tudo embutido nessa peça. Então, é uma peça bem legal para fazer toda na máquina doméstica, porque a gente não precisa de overlock. Feita essa costura, agora a gente vai lá no ferro de passar e vai posicionar essa costura, esse excesso de tecido que a gente usou para costurar, todo para a lateral da peça. Então, você vai direcionando para a lateral dela e vai passando o ferro em cima para deixar bem marcadinho. E agora, todas as partes já foram unidas, então elas já estão com esse recorte unidos, tá? E daí a gente vai passar no ferro, como eu mostrei para vocês, colocando todo esse excesso de tecido ali, que a gente usou para fazer a costura, tudo para as laterais. E daí a gente passa o ferro em cima e fica assim alinhadinho. E agora é hora de a gente unir com a parte das costas da blusinha, do colete. Eu fiz na modelagem sem pence, né? Eu ignorei a pence das costas, mas eu vou fazer ela, eu resolvi fazer para ela dar uma cinturadinha somente aqui nas costas. Então, eu vou redesenhar essa pence aqui e vou fechar ela. Agora, com duas das partes da frente viradas para cima, então, ó, a entretela tá aqui para baixo, eu venho e vou colocar agora a parte das costas aqui sobre essas duas partes, com a pence aqui, ó, para cima, tá? Porque no caso esse é o avesso. Então, eu vou unir aqui ombro com ombro, ó, ombro das costas com o ombro da frente. E aqui também, ombro das costas com ombro da frente. E essa vai ser a primeira costura que eu vou fazer. Vou unir lá o ombro, unir aqui, também com o afastador ali, né, do calcador de 1 centímetro. Vou fazer a mesma coisa com a outra parte, porque a gente tem tudo isso aqui duplicado. E após fazer aqui a união do ombro, olha que lindo que fica. Se a gente for lá no ferro e abrir essa costura e passar com ferro, olha que lindo que fica. Então, aqui eu já uni ombro com ombro. Abri aqui essa parte que a gente já fechou para vocês entenderem o que foi feito. Unimos aqui pelo ombro, então a nossa peça só está unida frente e costas através do ombro. Tá aqui a outra parte também, unida pelo ombro. E agora a gente vai colocar essa parte por cima de tudo isso aqui. Deixa eu tentar aqui com uma mão só fazer com vocês, mas ó, a gente vai colocar aqui em cima. Vamos unir aqui, ó, ombro. Aqui o outro ombro, aqui ela vai se estender por essa parte, né, toda da frente. Cava, a gente encontra aqui a cava também, encontra aqui cava das costas. E a gente vai encontrando todos esse desenho, né, que faz a nossa modelagem. Daí vocês vão ver o quanto é simples a gente fechar essa peça. Porque agora, olha o que a gente vai fazer. A gente vai pegar na nossa máquina e vai fazer uma costura unindo toda essa cava. A gente vai unir toda essa cava aqui também. Começa na da frente, termina lá na das costas. E daí, a gente vai vir aqui, ó, na nossa parte da frente, vai começar aqui com o nosso calcador. Vai vir, vai fazer esse desenho bonitinho, sobe, passa pelo pescoço das costas, desce aqui e finaliza desse lado. Daí, depois, a gente vai pro próximo passo. Então, faz isso lá na sua máquina e agora a gente vai ver o que vai acontecer. Então, aqui toda a costura já foi feita. Olhem como essa costura se comportou até essa pontinha. Feita aqui também toda a cava. E agora é muito importante que a gente faça piques nesses pontos de bastante curvatura para poder virar. E os piques são esses cortes que a gente faz ao longo dessas partes curvas para abrir o tecido, porque agora a gente vai virar todo ele. Agora a gente vai desvirar a peça, a gente pode pegar aqui, ó,
Vem com a mão aqui por dentro dessa parte do ombro e vai buscar lá essa pontinha aqui e puxa por tudo. E olha como já tá ficando após virar. Agora, a gente vai lá no ferro e já passa tudo isso aqui, que fica bem mais fácil de passar com ele assim aberto. E daí vai ficar bem alinhadinho. Vou lá passar e já volto. Olhem que lindo que tá ficando, como está ficando alinhadinho. E agora, eu vou fazer as uniões das laterais. Agora que eu já passei tudo, como que a gente vai fazer? Ó, eu uno ali, lateral com lateral, eu abro aqui, pego essa parte com essa, e daí a costura vai começar aqui. Vem essa costura, vai passar aqui pela linha final da cava, e daí ela vai continuar assim, ó. Vai continuar nessa parte aqui. Então, vocês vão ver o acabamento, como vai ficar incrível quando a gente finalizar essa costura e virar. Deixa eu fazer de novo aqui pra vocês visualizarem bem o que foi feito. Ó, é como se eu abrisse isso e abrisse esse. E eles vão ser unidos aqui, ó, nesse ponto eles vão se encontrar. E daí, vem daquela pontinha costura até essa daqui. É só fazer essa costura, fazer dos dois lados, e daí a gente vai finalizar a barra. E olha que demais após fechar a lateral. Gente, olha que acabamento impecável. Frente e verso. Na verdade, é que eu posso escolher, porque eles estão iguaizinhos, eu posso usar do lado que eu quiser, porque ainda estão iguais. A gente vai ter só uma diferença realmente que vai definir o que é avesso e direito, e vocês vão ver depois. Agora, o que tá faltando a gente fazer o acabamento? A barra. Para isso, a gente vai fazer o seguinte, olha que simples. A gente vai abrir aqui, abre dessa forma e encontra essa barra aqui. Encontra aqui desse lado. Ó, as pontinhas lá do detalhe vão se encontrar e a gente vai simplesmente fazer uma costura que vai fazer essa pontinha lá da frente, vai passar aqui por toda a parte da barra das costas e vai finalizar aqui no detalhezinho da frente de novo. E daí depois eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai desvirar tudo isso. E agora que fechamos toda a parte inferior do nosso colete, você deve estar se perguntando, e agora, como que eu viro? Daí agora a gente vai pegar, vai selecionar uma das costuras laterais, qualquer lugar, e a gente vai abrir um pouquinho dessa costura. Eu vou vir aqui, vou abrir aqui mais ou menos uns 5 centímetros dessa costura. Ó, ela já tá abrindo aqui, eu vou abrir mais um pouquinho. E daí, por esse espaço, eu vou ir lá pescar tudo que eu preciso virar. Abri só mais um pouquinho aqui, foi. Agora eu venho, ó, posso ir lá naquela ponta e puxar tudo pra cá. E daí, dessa forma, o meu colete vai estar todinho pro lado certo. Deixa eu arrumar aqui pra vocês verem. Ó, todo passadinho, né, na região ali que a gente já passou. E agora só falta mesmo alinhar aqui essa costura passando lá no ferro bonitinho. A gente vai organizando aqui para fora e a gente já vai conseguindo ver as pontinhas do detalhe que a gente fez na modelagem aparecendo. E a única parte que está aberta é essa daqui. Então, isso aqui vai acabar virando o nosso avesso da peça, tá? Normalmente, ó, nem precisava ter aberto tanto, tá? Acabou abrindo bastante aqui. Daí, depois, é só ir lá na máquina e fazer um acabamento. Segurar aqui, ó, e passar um pespontinho. Eu vou passar lá já, vou deixar pronta e já vou também passar o ferro aqui na barra pra vocês verem como vai ficar. Prontinho, já passei aqui a barra. Olhem que coisa mais linda que ficou. Toda essa peça tá com os acabamentos todos embutidos. A única coisa que a gente tem aparente aqui é esse pesponto do lugar que a gente usou para desvirar. No restante, a gente faz toda essa peça impecavelmente na nossa máquina doméstica de costura. Olhem que incrível.
Agora, nessa parte que tá toda estruturada, vai ficar faltando apenas os nossos botões e casinhas de botões, que vai ser na próxima aula. Eu vou ensinar um passo a passo completinho para vocês, utilizando também a minha máquina, que é a máquina que eu tenho aqui da Eugene, que eu tô reativando ela, então eu vou fazer toda nela e vou mostrar o passo a passo para vocês. Espero que tenham gostado dessa aula até aqui, e agora a gente só vai finalizar essa peça. Chegou então o momento de finalizarmos essa peça tão especial. E agora o último detalhe que tá faltando são apenas os botões. Eu escolhi esses botões que tem esse ganchinho atrás, né? Onde a gente precisa prender ele manualmente. E daí agora a gente vai precisar fazer as casinhas para esses botões. Eu escolhi 3 botões porque nessa distância que eu tenho aqui, eu achei que 3 botões foram o suficiente, tá? Se fossem botões menores, talvez eu faria com 4, mas eu achei que 3 já ficou delicado, ainda mais que esse botão que eu escolhi tem essa decoração, né? Então, para não ficar muito carregado, eu já gostei dessa forma. Então, agora o que a gente faz? Olhando aqui de frente a minha peça, sempre desse lado aqui, tá? Tô olhando de frente, esse daqui é o meu lado esquerdo, é onde eu vou delimitar as casinhas. E agora eu venho aqui, coloco esse meu primeiro botão, onde eu quero que ele fique, que é aquele resultado final da peça pronta, e vou fazer uma marcaçãozinha ali na parte superior dele. Ó, fiz uma linha onde eu quero que seja a parte superior dele, ele vai estar mais ou menos aqui. Daí agora eu vejo esse meu segundo aqui, ó, eu posicionei, eu vi que ele tá bem centralizadinho e também coloco. Então, eu já tenho aqui uma medida entre essas duas partes. Daí agora eu venho, vou conferir isso aqui, só para que o meu terceiro fique exatamente igual. Então, aqui eu tenho 8,5. Então, eu venho aqui, coloco 8,5 aqui para baixo. Confiro, ó, 8,5 aqui. O que é esse ponto que eu estou marcando? É o ponto onde vai começar a minha casa. Então, ela vai acontecer daqui para baixo. Eu não preciso marcar o final dela, porque o calcador que eu uso, ele já define o tamanho final dessa casinha. Eu vou mostrar como que a gente faz isso. Esse aqui é o calcador que a gente vai utilizar para fazer a casinha de botão. E olhem que legal. Ele já tem um lugarzinho aqui onde eu vou colocar o meu botão. Ó, eu posso até usar essa aberturinha para encaixar ali. Ó, encaixei o meu botão. Daí agora eu venho com esse cursorzinho dele aqui, ó, que tá solto. Deixa eu mostrar aqui pra vocês como que é. Ó, isso aqui tá solto. Então, é aqui que eu vou definir o tamanho da casinha. Então, eu venho, vou encaixar aqui o meu botão e vou levar esse meu cursor, ó, pra cima até ele travar. Quando eu sentir que ele travou ali no tamanho do meu botão, eu seguro e vou fechar esse parafuso. Ó, tem que tomar cuidado para não mudar o tamanho. Realmente tem que ficar do tamanho exato do botão. Daí você vai fechando isso aqui até você sentir que tá bem firme. É um parafuso mesmo. E daí você travou. Essa parte aqui preta tá travada, tá? E tá bem certinho aqui do tamanho do meu botão. E o botão sai fora. Agora a gente vai lá para a máquina e vai usar essa chavinha para poder colocar esse calcador na máquina e daí sim fazer as 3 casinhas. Agora eu tô tirando o calcador padrão, que é aquele que a gente usa para fazer nossas costuras. Eu tirei aí todo o parafuso e eu encaixo. Vocês vão ver que o meu calcador para fazer a casinha, ele tem já aquela aberturinha que vai dar certinho junto com o parafuso. Daí você começa ali com a mão e finaliza com a sua chavinha, tá? Pra ficar bem firme o calcador preso a essa base, né? Essa estrutura metálica da máquina. E agora a gente vai começar, então, já coloquei aqui o calcador, já está com a linha na cor certa. A gente vai vir e vai posicionar essa primeira linha de forma que ela fique bem na direção da agulha. Aqui eu posicionei, então, tá bem certinho. E a gente tem que ter um cuidado, ó, eu vou levantar aqui só pra vocês verem, que eu não posso mexer esse meu calcador. Ele precisa estar todo voltado aqui pra minha direção, tá? Porque daí sim ele vai respeitar essa medida que a gente fez, senão ela movimenta.
ó, porque isso aqui tá travado. Então, a gente precisa respeitar a medida do botão que a gente deixou. Daí, a gente abaixa e a gente vai na nossa máquina e vai fazer o primeiro comando. Eu já tenho uma aula aqui sobre isso, mas igualmente eu vou falar aqui novamente pra vocês. Mas a gente vai precisar do primeiro comando, que é o comando que vem, o comando que desce aqui na nossa casinha. E daí, a gente começa a fazer. E daí, vocês vão ver que ele vai caminhando, ó. Tá vendo como tá diminuindo aqui? Porque ele já tá se direcionando pro tamanho que a gente definiu. Olha que legal. E daí travou. No momento que travou, é o momento que a gente vai pro outro comando que vai fazer esse sentido, que vai fazer a parte horizontal aqui da casinha. E aí, a gente vai fazer aqui, ó. Ó, tá vendo que a minha agulha tá indo e voltando? Ela tá finalizando a parte de baixo da casinha. Faço aqui uns 5, 6 movimentos. E daí, eu vou agora pro comando que vai subir. E reparem que aqui já travou de novo, ele não continua depois disso. Então, esse calcador é incrível porque ele trava no tamanho certo. E daí, agora a gente vai de novo fazer o comando horizontal. E agora vamos ver como ficou essa casinha. Olhem isso. Olhem a perfeição disso aqui. E tá no tamanho certinho do nosso botão. Agora é só abrir essa casinha, claro, a gente vai finalizar as outras, e pregar o nosso botão. E agora que as casinhas já estão prontas, é só a gente abrir elas com essa ferramenta aqui, que é o abridor de casas. A gente começa aqui, ó, de um lado, fura, e daí a gente vai simplesmente abrindo até o final, tomando muito cuidado para não ultrapassar. Então, às vezes eu até faço isso aqui, ó, eu venho por baixo, chego no último ponto ali, e daí sim eu finalizo. Agora que as casinhas já foram abertas, depois, aqui como eu usei giz, depois é bom passar um paninho úmido aqui pra tirar. E a gente, lembram lá na modelagem que a gente colocou 2 centímetros de transpasse? Então, é um sinal que a gente vai ter aqui, ó, transpassando em cima um do outro 2 centímetros. Então, é importante a gente respeitar isso, tá? Medir aqui, ó, conferir se realmente tá transpassando esses 2 centímetros pra poder fazer a marcação agora dos botões. Como que eu gosto de fazer? Eu posiciono, tá? Primeiramente, como vai ficar um sobreposto aqui em cima do outro. E após posicionar, eu venho e eu uso a própria casinha para me dizer onde vai o botão. Eu abro ela, exatamente no meio dela, eu faço um pontinho aqui. E vou fazendo isso até em cima. Na hora que eu tiro, eu tenho aqui os pontinhos de onde eu vou prender o meu botão. E lembrando que eu vou prender manualmente, porque esse botão é a única forma que eu tenho de prender dessa forma. Como eu gosto de prender os botões, tá? Eu não começo lá na parte de trás pro nozinho não ficar ali aparente. Eu começo aqui, ó. Então, o meu nozinho para exatamente aqui. E daí, eu venho e começo a prender aqui o meu botão, né? Passando por essa alcinha dele. Ó, então, eu começo pregando ele aqui. Olhem ali como ele está, bem posicionado em cima da marcação que eu fiz. E agora eu seguro ele com uma mão e vou fazendo essas alcinhas, ó. Passo a agulha por dentro dele. Passo pelo tecido. E passo por dentro dele também, de novo. Então, nisso eu vou passando até eu sentir que tá bem firme. Eu passo normalmente umas 5, 6 vezes. Ó, olha como tá firme. Eu passei umas 6 vezes aqui por dentro. E atrás a gente fica só mesmo com as linhazinhas que a gente passou e sem a parte do nozinho aparente.
Espero que tenham gostado dessa aula. Finalizamos mais essa peça muito bacana para a gente ter e para a gente pegar principalmente os fundamentos dela. E esse foi o resultado final. Utilizem aí a intuição de vocês para ir adaptando da forma que vocês quiserem. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu amei fazer essa peça e com certeza eu vou fazer algumas outras para esse inverno. E daí agora é só usar a criatividade. Se você pegou a modelagem dela, é simples. Daí você pode fazer no comprimento que você quiser. Se quiser fazer mais amplo, mais ajustado, dá para você mudar também o recorte da pence. Fazendo uma pesquisa em algum site de referência, vocês vão ver a quantidade de modelos diferentes que a gente pode fazer de colete. Daí é só usar a criatividade. Usem tecidos mais encorpados, que tenham uma certa estrutura, que vai ficar com mais cara de alfaiataria. Se vocês usarem, por exemplo, uma viscose, como a que eu estou utilizando, vocês viram na aula que eu entretelei esse tecido, pelo menos a parte externa dele, para deixar ele um pouquinho mais estruturado. Espero que tenham gostado. A gente se vê numa próxima aula. Não esquece de deixar o like aqui e todas as informações eu vou deixar aqui na descrição.